Bom dia, 16/5/2023, estamos aqui em nossa sede. Quero deixar uma reflexão para nós. Isaías capítulo 60, versículo 1: Levanta-te e resplandece, porque já vem a tua luz e a glória do Senhor vai nascendo sobre ti. Então, meu irmão, você que pediu uma resposta de Deus, está aguardando uma resposta de Deus e vai ouvir esse videozinho, a resposta de Deus para você hoje é: levanta-te e resplandece. Sacode a poeira, levanta-te desse comodismo, levanta-te dessa tristeza, levanta-te dessa depressão, dessa opressão, levanta-te, reage, desperta, em nome do Senhor Jesus Cristo. Levanta-te é a ordem de Deus para nós hoje. A Bíblia diz que Deus, Ele deseja, Ele tem alegria que nós estejamos de pé, que nós estejamos acordados, despertados, para que possamos resplandecer a sua luz neste mundo de trevas, para que possamos resplandecer o Evangelho neste mundo de escuridão. Então resplandece e vai resplandecer a luz do Evangelho, a glória de Cristo, anunciar as virtudes de Deus ao mundo perdido. 1 Pedro capítulo 2, versículo 9, diz: Vós sois a geração eleita, sacerdócio real, povo santo, nação santa, povo adquirido, para anunciar as virtudes de Deus ao mundo de trevas. Então levanta-te, meu irmão, acorda, desperta, levanta desse fracasso, levanta dessa preguiça que te cerca, que te rodeia. A Bíblia diz que Deus usa o profeta Isaías para falar ao seu povo: levanta-te e resplandece. Deus, irmãos, quer que sempre nos levantemos, estejamos de pé para glorificar teu nome e testemunhar da sua grandeza. A vontade de Deus é que estejamos sempre de pé. A Bíblia fala no capítulo 2, no versículo 1 de Ezequiel: Filho do homem, põe-te em pé e falarei contigo. Então, meu irmão, alguém diz: ele estava caído, ele estava em pecado, ele estava... Não, é porque no capítulo 1 foi-lhe revelado alguns aspectos, um pouquinho da grandeza e da glória de Deus. No capítulo 1 de Ezequiel, ele tem uma revelação, uma visão, e ele vê um trono de Deus, ele vê os querubins que levam esse trono de Deus em todas as direções, ele vê seres celestiais que a princípio gera até um pouco de espanto e de medo pela a diferença desses seres e a grandeza também. E ele vê o Senhor no trono, ele vê o aspecto da glória de Deus, que é uma cor de ambá, ou seja, um meio fogueado, laranjado. E ele então se rende, ele se debruça pela tamanha revelação que Deus lhe deu, pela tamanha visão que Deus lhe deu, o corpo humano não suporta. E então o Senhor se dirige a ele e diz: Filho do homem, a visão, a revelação não é para tu morrer, é para tu ter experiência, escrever e falar do que eu vou fazer presente e futuro. E o Senhor diz: põe-te em pé e falarei contigo. Meu irmão, desperta, acorda, fica apercebido, porque Deus quer falar contigo. Deus quer te dar visões novas, revelações, instruções, mas para isso precisamos estar de pé e sensíveis espiritualmente. Precisamos estar despertado, acordado, precisamos estar atento para ouvirmos e entendermos a voz de Deus, as instruções de Deus. Põe-te em pé e falarei contigo.
Deus quer falar coisas grandes e novas. Deus quer revelar coisas que você ainda não sabe, não viu e não entende. Deus quer te revelar. Então, a mensagem de Deus para você hoje é: levanta-te e resplandece. A Bíblia diz em Miqueias capítulo 2, versículo 10, o Senhor disse ao seu povo, usou o profeta: levantai-vos e andai-vos, porque não é aqui o vosso descanso. Então, meu irmão, levanta e vai fazer aquilo que Deus te chamou. Levanta e vai para a portaria onde Deus te colocou. O que você está fazendo fora de lá? Levanta e vai pastorear aquela igreja que Deus te confiou. Levanta e vai nos hospital aonde um dia Deus te deu ordem. Levanta e vai visitar alguém que Deus te mandou. Levanta e vai interceder pela igreja, pelos pastores. Os dias são maus, os dias são difíceis, os dias são de trevas e Jesus está às portas ou à porta para arrebatar a sua igreja. Então, levanta e vai falar de Jesus, vai pregar o evangelho a alguém que ainda não serve a Deus. Levanta e vai insisti-lo, vai insistir com ela, com ele, que Jesus salva, Jesus cura, Jesus liberta e Jesus batiza com o Espírito Santo. Então, levanta, reage e luta pela sua família, luta pelo seu casamento. Levantai-vos e andai-vos, porque não é aqui o vosso descanso. Isso não significa que o nosso corpo humano não precisa dormir, não precisa de férias, não precisa descansar. Não é isso. Nós estamos num corpo mortal que cansa, que tem sono, tem fome e nós precisamos sustentá-lo. Mas quando ele está dizendo levantai-vos e andai-vos, porque não é aqui o vosso descanso, é porque o nosso tempo é curto, a nossa vida é breve. Então o que você tem que fazer para Deus, para a obra de Deus, faça logo. Levanta e vai fazer aquilo que Deus te chamou para fazer. Jesus diz: trabalhar enquanto é dia, porque a noite vem vindo aí, é a morte. Então, levantai-vos e andai-vos, porque não é aqui o vosso descanso. E você não está trabalhando para homens, fazendo obra de homens. Deus usa os homens para nos pastorear, para nos liderar, para nos instruir, mas a obra é de Deus. A recompensa, dificilmente vem alguma recompensa dos homens. Mais ou menos quando vem é alguma honrinha dos homens. Mas de Deus virá o meu galardão, o seu galardão. A nossa recompensa eterna virá de Deus. Ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida eterna. Então, levanta, reage e vai fazer o que Deus te chamou. O profeta Elias, o Senhor Deus disse: levanta-te e come, porque muito comprido será o teu caminho. Levantou-se, pois, e comeu e bebeu, e com a força daquela comida, caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. Segundo Reis, capítulo 19, versículos 7 e 8. Elias estava no deserto, fadigado, talvez deprimido, oprimido, e não queria mais pregar, não queria mais anunciar o evangelho, nem entregar as profecias de Deus. Estafou e foi dormir, diz: não quero mais pregar, o povo é rebelde, eles ouvem, quando ouve chora, lamenta, mas depois está fazendo tudo do mesmo jeito. Então eu estou cansado, Senhor, na verdade eu quero morrer, eu não quero nem mais pregar. E ele deita ali debaixo de um zimbro e vai dormir profundamente. O Senhor alguém poderia dizer: mas é fácil, Deus poderia ter levantado outro, colocado outro. Eu concordo. Deus tem gente muito melhor do que eu e você, mais preparado, ora mais conhecedor da Bíblia. Deus tem gente mais especial do que eu e você. Deus tem gente que é mais fiel, mais leal, trabalha bem mais do que eu e você. É muito fácil para Deus colocar outro em nosso lugar, mas o amor dele, a misericórdia, a graça dele é tão inexplicável, é tão grande, que ele quer insistir em usar você.
Ele quer insistir em despertar eu e você, levantar eu e você, acordar eu e você para fazermos a sua obra. Ele poderia ter colocado outro facilmente no lugar de Jonas, ele poderia ter colocado outro facilmente no lugar de Davi, quando Davi pecou, errou, ele poderia no lugar de Elias, mas Deus nos ama tanto e a sua misericórdia é tão grande que ele insiste em nos usar, mesmo em meio às fraquezas, tristezas e decepções dessa vida. Aí ele manda o anjo lá e diz: come esse pão, bebe essa água, e na força desse pão e dessa água, o Senhor, você vai caminhar até o Horebe, porque o Senhor está te esperando lá, para te revelar coisas novas. E ele comeu aquele pão, bebeu aquela água divina do céu, e renovou as suas forças naquilo que Deus lhe deu, e ele caminhou 40 dias e 40 noites. Meu irmão, minha irmã, o Senhor, você pode estar cansado, fadigado, deprimido, mas o Senhor Jesus, o Senhor Deus, o Espírito Santo, ele tem poder para renovar as nossas forças, alegria, ânimo e repreender toda depressão, tristeza e angústia profunda. Receba a força do Espírito Santo, receba a força da palavra de Deus, receba a força de Jesus, do Pai eterno, e levanta e caminha, porque o Senhor ainda quer te usar nesta terra. Não é hora de parar. Ao homem da mão mirrada, o Senhor disse: levanta-te e vem para o meio. E ele, levantando-se, permaneceu de pé. O segredo é permanecer de pé. Lucas capítulo 6, versículo 8 e Lucas 21, versículo 36. Jesus deu ordem àquele homem para ele vir para o meio e permanecer de pé. E ele fez como Jesus lhe ordenou. O segredo é permanecer de pé. Aquele que está firmado na rocha, que é Cristo, pode vir lutas, perdas, mortes, dificuldades, tribulações, mas ele vai permanecer de pé. Aguenta firme, porque o Pai, o Filho, o Espírito Santo, a palavra está do seu lado para te ajudar a permanecer de pé. Ser fiel até a morte, dar-te a coroa da vida. E para encerrar essa reflexão, resplandece, aleluia, resplandece. O Senhor deseja que a nossa luz brilhe diante dos homens. Mateus 5,16. Nós somos a luz do mundo. É para brilhar a glória de Cristo, a glória do Evangelho, a glória de Deus, do Espírito Santo, neste mundo de trevas enganoso. 2 Coríntios 4,6, a Bíblia diz: das trevas resplandeceu a luz, e ele mesmo resplandeceu em nosso coração para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. A Bíblia diz, 2 Coríntios 4,4, que o Deus, com letra minúscula, se referindo a Satanás, cegou o entendimento do mundo, dos incrédulos, para que eles não percebam o Evangelho, não entendam. Mas aí vem o versículo 6 e diz: das trevas resplandeceu a luz. A luz de Cristo, a luz do Espírito Santo, a luz de Deus. Ele mesmo resplandeceu em nosso coração, Jesus, o Espírito Santo, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. É por isso que nós servimos ao Senhor. Filipenses 2,15, para encerrar: irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis, no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros no mundo. Fomos chamados, transformados, mudados, para resplandecermos como os luzeiros neste mundo. Jesus Cristo já nos elegeu como luz do mundo. Nós somos, como igreja, a luz do mundo e o sal da terra. Mateus capítulo 3, versículo 13 e 14. Só nos resta obedecermos a sua voz e nos levantarmos e resplandecer através da sua maravilhosa luz. Deus te abençoe e resplandeça a luz de Cristo.